Olá, turma do nono ano. Eu sou Janete, professora de Educação Física, e estamos aqui para a nossa última aula da quarta unidade. Você acompanha aí no seu módulo 4, nas páginas 16 a 21, e o nosso tema hoje é Por Dentro do Universo Lúdico. E a gente começa então com as características do jogo de mesa. Olha só. Podemos chamar de jogo de mesa aqueles nos quais usamos apenas um suporte físico simplificado, tá? Já o jogo de tabuleiro são aqueles que precisam de um suporte elaborado, tá? Para funcionar. Então, apesar dessa diferença, existe uma característica comum entre as duas modalidades, tá? As duas podem ser aproveitadas sem muito gasto de energia e não necessitam de muito espaço, tá? Então, por isso esses jogos, eles podem ser vivenciados dentro da sala de aula, em casa, como a gente está vivendo esse tempo de pandemia, tá? Então, esses são fatores que fazem com que esses jogos sejam boas opções de lazer. Vamos então ao contexto histórico dos jogos de mesa. Olha só. Muito provavelmente, os jogos de mesa foram originados das práticas culturais ou religiosas de civilizações antigas, tá? Existem, por exemplo, registros de dados encontrados em escavações do Egito Antigo. E estima-se que esses objetos eram usados como forma de interpretar a influência divina sobre os seres humanos. E de maneira geral, os jogos foram bastante populares na Idade Média, mas no mesmo período, a influência da Igreja Católica na Europa aumentava cada vez mais. E com isso, as práticas de jogos foram bastante reprimidas. Mas ainda assim, no século XIII, o rei da Espanha escreveu o Livro dos Jogos, no qual ele dividiu os jogos de mesa da época em três tipos: jogos de azar, jogos de cartas e jogos de loterias. Porém, ainda no mesmo século, o Papa Inocêncio III convocou o Quarto Concílio de Latrão, que proibiu inclusive a fabricação de materiais para jogos. E vamos falar aqui sobre os jogos de dados. Olha só, os dados são objetos utilizados há muito tempo pelos seres humanos e para as mais diversas finalidades, como adivinhações, apostas. E os primeiros dados que temos registro eram confeccionados com ossos de animais, chifres, madeiras e diferentes tipos de pedras, tá? Nos dias atuais, esses objetos são feitos com materiais como resina e plástico. E além de atuar como objeto do jogo em si, os dados também são utilizados como forma de indicar a movimentação das peças em diversos jogos de tabuleiro. E o dominó, existem várias versões para explicar a invenção do dominó. Alguns estudiosos dizem que o jogo foi criado na China antiga por volta do ano 200 a.C. Outros historiadores apontam a hipótese de que o jogo teria surgido em diferentes partes do mundo naquela época. O que sabemos é que, no século XVIII, foi a versão chinesa do jogo que chegou à Europa e passou a ser bastante praticada pela corte italiana, mas com modificações. A versão chinesa do dominó tinha 21 peças e na versão europeia foram inseridas mais 7 peças, totalizando então 28 peças. Outro jogo de mesa que tem feito parte da infância de muitas gerações é o pega-varetas, também conhecido como jogo de varetas. E assim como outras práticas populares, sua origem é incerta e está ligada a jogos criados em países do Oriente. E na China e no Japão, o jogo de varetas era chamado de Mikado, certo? Que era homenagem a um imperador japonês e tinha as peças fabricadas em marfim.
E o Tangram, que é um jogo que lembra um quebra-cabeça. Mas ao contrário dos quebra-cabeças tradicionais, que tem um único final, o jogo do Tangram é possível criar mais de 1.600 figuras, ou seja, é preciso ter muita criatividade na combinação das peças. E a origem do Tangram está ligada à cultura chinesa, na qual Gran significa desenho escrito e Tan seria uma referência à dinastia Tan, tá? Que é uma das mais poderosas e longas dinastias da história da China. E os jogos de tabuleiro são aqueles que necessitam de um suporte elaborado, sistematizado e específico para cada jogo. Perceba que essa é a principal diferença entre essa modalidade e jogos de mesa. E os jogos de tabuleiro estão presentes na história da humanidade há muitos milênios. Inclusive, há referências a eles em pinturas de tumbas egípcias, como a da rainha Nefertiti, que viveu entre 1295 e 1255 a.C. Indícios de outros jogos, como o Senet, que é um jogo de passagem, foram encontrados em tumbas com mais de 3.000 anos, tá? E na região em que hoje é o Iraque, o jogo real de Ur era praticado desde 2500 a.C. Segundo alguns historiadores, esse jogo seria o precursor do gamão, que é o jogo de tabuleiro que se popularizou em Roma por volta do ano 600 a.C. E para praticar esses jogos antigos, as pessoas utilizavam tabuleiros, peças e elementos similares aos dados atuais. Na China, onde diversos jogos foram criados, também era praticado o jogo de tabuleiro chamado Go ou Enki, tá? Que data de 230 a.C. e cujas regras foram mantidas iguais por um tempo maior do que as de qualquer outro jogo de tabuleiro. E agora é a sua vez. Olha só, vocês fizeram a atividade, a avaliação que pegaram no colégio, valendo 5. E agora essa atividade aqui, que vale 5 também, fechando então 10, certo? Essa atividade é você recriar um jogo de tabuleiro. Então você vai criar um jogo funcional, não é fazer o desenho. É fazer um jogo que funcione, certo? Um jogo de tabuleiro. Você pode fazer individual ou em dupla com um colega da sua sala, tá? Porém, não pode ser o jogo de dama. É muito simples, muito fácil, todo mundo vai querer fazer. Então, está descartado o jogo de dama. Qualquer outro jogo de tabuleiro você pode fazer, certo? Data de entrega, dia 17 de novembro, tá? Valendo 5. Um abraço a todos e até mais.